Nossa fé não é vã, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele não é apenas a prova dos milagres, Ele é a garantia, o penhor, o sinal de Deus de que todas as suas promessas vão se cumprir na nossa vida. Nós estamos numa campanha de fé, 40 dias de fé, e eu queria convidar você que ainda não entrou na campanha a participar dessa campanha conosco. Tem alguns compromissos que você precisa fazer para caminhar conosco nessa jornada de fé. A primeira é participar de uma leitura devocional que toda a igreja faz junto. Então preparamos um livro que tem os 40 meditações para ajudar você nessa sua jornada de fé. Esse livro tem ali na livraria, ele custa R$10, mas o nosso propósito não é ganhar dinheiro nem vender livro. Por isso, se você tiver dificuldade para ter esse livro, chega lá na livraria e diz assim: olha, o pastor mandou pôr na conta dele. Vai lá e pega o livro e leva embora, tá? Tá sério, isso é verdade, pode fazer isso mesmo, tá? Porque o grande desejo que a gente tem é que você participe conosco dessa jornada de fé. O segundo compromisso que você vai fazer nessa campanha de fé é separar pelo menos 15 minutos por dia, só isso, 15 minutos por dia, aquele tempo que a gente usa lá na empresa para tomar um cafezinho, para você tomar um cafezinho com Jesus, dobrar o seu joelho, orar, meditar naquela meditação do dia, buscar a face do Senhor. E nós temos desafiado as pessoas a, nas 3 últimas páginas daquele livro, colocar os seus motivos de oração, motivos que têm a ver com a vida, com os sentimentos, com a família, com a questão financeira, com a salvação, com a vida espiritual das pessoas que você ama, e ali então anotar e naquele momento apresentar em oração na presença de Deus. Terceiro compromisso que você faz é participar de um encontro num grupo pequeno, numa célula, durante a semana para orarem juntos. Por quê? Já temos aprendido nessa jornada que muitas vezes a gente vai desanimando, não é? Um dia a gente está bem, outro dia a gente está mais ou menos assim, e aí num grupo pequeno, 8, 10 pessoas, um compartilha com o outro, um ora com o outro. Isso é feito nas casas. Então você, saindo daqui nesse corredor no meio, tem um painel com todas as casas, com todos os perfis, jovens, adolescentes, intergeracional, pode levar criança, não pode, está tudo marcado lá, e você vai ter gente no final do culto para te orientar, e vai ser um prazer você participar de um desses grupos durante a semana. O quarto compromisso é que você vai, pelo menos um dos cultos públicos desta igreja, você vai participar. Tem culto na sexta, tem culto no sábado, tem culto no domingo de manhã, domingo de noite, na quinta-feira de tarde, na quarta-feira à noite, eu acho que tem segunda-feira à noite, tem terça-feira à tarde. Você escolhe o dia, tá? E participa conosco nessa jornada de fé. E o quinto compromisso é que você vai convidar alguém para ser seu companheiro nessa jornada de fé. Esses são os 5 compromissos que eu queria desafiar você a fazer e caminhar conosco nessa jornada de fé. Deus está fazendo coisas tremendas. Você daqui a pouco vai ouvir muita coisa que Deus está fazendo. Se você tem um testemunho, você viu lá um e-mail que apareceu, não é? Então aparece de novo aí no telão esse e-mail para a gente. Você pode mandar um e-mail dizendo o que Deus está fazendo, e nós queremos compartilhar. Vamos ter uma semana no final da campanha só para a gente compartilhar o que Deus está fazendo entre nós. E nesta noite de celebração, eu queria pensar no segundo tema da nossa campanha. Nossa campanha fala nesta semana sobre obstáculos que a gente tem que enfrentar na caminhada da fé. Na primeira semana, nós falamos sobre um mapa, que se a gente quer fazer uma escalada, eu preciso ter um mapa, e esse mapa é a palavra de Deus que nos ajuda a entender a maneira como podemos crescer na fé. Mas nessa semana nós vamos olhar, durante toda a semana, nas devoções que vocês vão participar conosco, sobre obstáculos. A gente começa uma jornada de fé,
E na medida em que a gente dá os primeiros passos, a gente vai logo perceber alguns obstáculos. Eu me lembro que, bem garotinho, com 12 anos de idade, eu tive uma experiência profunda com Jesus, e então eu decidi que eu ia começar a caminhar nessa jornada da fé. E aí eu marquei um encontro com Jesus. Todo dia, às 5 horas da tarde, eu subia no meu quarto, nós morávamos no sobrado, e todo dia, às 5 horas da tarde, eu queria ter o meu encontro com Jesus. Eu pensei, 5 horas da tarde, porque os meus irmãos menores, nesse horário, assistiam os desenhos na televisão, então eles não me perturbavam. A minha mãe estava fazendo jantar, então eu podia ter um tempo exclusivo, né? Uma casa com vários irmãos, a gente não consegue muito um tempo exclusivo. E eu pensei, esse é o melhor horário. Mas olha, no primeiro dia, eu entrei no quarto, a minha mãe começou a gritar, me chamar, porque um cano lá no porão tinha estourado e estava inundando o porão todo. Eu tinha que sair correndo para achar alguém que pudesse consertar aquilo. E aí foi aquela emergência. No segundo dia, eu entrei no quarto para orar, e a cortina da sala despencou com trilho e tudo, caiu no chão. E aí minha mãe chamou, né? Vamos lá arrumar e tal, não sei o quê. E já foi o segundo dia. Quando foi o terceiro dia, nem me lembro mais o que aconteceu. Mas aí aconteceu alguma coisa e eu disse para minha mãe: mãe, tem alguma coisa errada. Eu marquei um encontro com Jesus e eu não consigo. Cada dia aparece alguma coisa. E aí a minha mãe, com muita sabedoria, então disse: está bem, eu não sabia. Então agora, mesmo que a casa caia, você vai ter o seu encontro com Jesus. E me deixou subir, e assim começou a minha jornada. Mas eu queria dizer para você que surgem obstáculos na nossa jornada de fé. Obstáculos que vêm à nossa frente. E nessa noite eu queria olhar para algumas cenas do Novo Testamento, onde alguns obstáculos, não todos os obstáculos, mas como que um exemplo dessa possibilidade de coisas que estejam acontecendo na tua vida, bem agora que você decidiu dar passos de fé. E aí começaram a surgir algumas coisas e você diz: bom, eu não estou entendendo, porque na nossa jornada de fé, muitas vezes há um personagem, o inimigo, que não quer que a gente tenha comunhão com Deus. Satanás, ele faz obstáculos. E não somente Satanás, nós mesmos carregamos dentro de nós, da nossa carne, alguns obstáculos, porque andar pela fé significa abrir mão, às vezes, do nosso controle e deixar Deus controlar a nossa vida. E nós não gostamos disso. Não, eu quero ser dono do meu nariz. Nem Deus pode dar palpite às vezes na nossa vida, porque a gente não quer. A gente quer fazer as coisas segundo a cabeça da gente. Eu queria olhar para a palavra de Deus, algumas cenas em que os obstáculos surgiram na vida dos discípulos e eles tiveram que aprender o que significa caminhar pela fé. Mateus 8, versículos 23 a 27 será a nossa primeira cena. Mateus 8, versículos 23 a 27, a palavra do Senhor nos diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco, e Jesus, porém, dormia. E os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? E então se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. E os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O lago da Galileia, o lago de Genezaré, fica rodeado de montanhas, e essas montanhas, as chamadas colinas de Golã, estão ali, montanhas altas, onde há em alguns momentos, não é, neve em cima dessas montanhas.
e trocas de temperatura acontecem muito rapidamente. O vento frio que vem da montanha, do Monte Hermon lá em cima, vem e ele bate ali no lago que está abaixo do nível do mar, um pouco acima do nível do mar, e essas trocas rápidas de temperatura provocam grandes tempestades. E era exatamente isso que estava acontecendo. Aqueles homens que eram pessoas acostumadas com aquele lago, pescavam constantemente naquele lago, foram surpreendidos por essa tempestade no meio do lago, e as ondas cresciam, e a água entrava dentro do barco, e eles estavam lá com os seus baldinhos, com seus jarros, tentando jogar a água para fora, para que o barco não afundasse, mas a quantidade de água que entrava com o tamanho das ondas era muito maior que a capacidade que eles tinham de lançar a água para fora, e a coisa começou a ficar complicada, e algo irritante estava acontecendo. Você pode imaginar? Numa das pontas do barco, Jesus estava dormindo. O barco enfrentando as ondas, chacoalhando de tudo quanto é lado, e água entrando, e Jesus não acordava. Dá raiva, não dá? Alguns anos atrás eu fui acampar, e aí então montei uma barraca e dividi a barraca com um colega, e aí coloquei um colchonete, sabe esses colchonetes pequenos, fininhos, né? Ali no chão da barraca para dormir. E eu tenho um sono pesado, gente, mas eu tenho um sono pesado, e o meu colega tinha um sono bem leve, e começou a chover, e choveu muito, mas choveu muito, a ponto da barraca começar a quase ser arrastada pela água, e eu estava dormindo, e o homem estava doido de raiva, porque eu continuava dormindo, no meio da chuva, tinha água no colchão, tinha água para todo lado, e eu continuava dormindo. Eu fiquei pensando assim, que raiva que deve ter sentido esse povo, vendo Jesus dormir, ali no barquinho, né? E aí, o sentimento deles era o seguinte: Senhor, nós estamos morrendo, o barco está afundando, a situação está fora de controle, e o Senhor não faz nada, porque eles tinham visto Jesus fazer tantas coisas, tantos milagres, tanta coisa tremenda. Eles talvez não soubessem exatamente o que Jesus poderia fazer, mas ele pelo menos podia estar acordado naquela hora, e participar com eles daquilo que estava acontecendo. E é interessante que Jesus acorda, olha para aqueles homens e diz assim: homens de pequena fé, por que vocês estão com medo? Um dos obstáculos à nossa fé é o medo. Que interessante que é esse sentimento. A gente tem um grande desafio, às vezes é uma porta que Deus abriu para nós, é porta aberta, e a gente olha para a porta aberta e a gente tem medo. Às vezes a gente não percebe o que vem atrás da porta, e porque a gente não tem todo o controle de todas as coisas, a gente tem medo. Às vezes as circunstâncias da nossa vida estão não tão bem controladas e não tão bem administradas pela nossa capacidade, fogem ao nosso controle, fogem àquilo que os nossos dedos podem reter, e a gente sente medo. E medo é um sentimento paralisante. É interessante o que acontece quando a gente tem medo. Você já viu uma cobra comendo um ratinho? É a coisa mais estranha, porque a cobra fica olhando firme para o ratinho ou para o passarinho, e o passarinho ou o ratinho tem tanto medo, mas tem tanto medo da cobra que ele não se mexe, e a cobra vai chegando pertinho, pertinho e engole, porque o medo se tornou tão paralisante naquele ser, que ele não consegue se mexer.
É assim que acontece conosco. O medo do nosso coração, o medo de não ter o controle, o medo de uma circunstância, o medo de um problema, o medo diante de uma situação que eu não sei muito bem como administrar, e parece que Deus não está ouvindo a minha oração, está demorando a resposta, e esse medo vai crescendo dentro da gente. Esse medo se torna um grande obstáculo à nossa fé, porque nos paralisa em depender da graça e do poder de Deus. O medo paralisa a nossa capacidade de confiar no método de Deus, no tempo de Deus e no poder de Deus. Num outro evangelho, os discípulos acordam a Jesus e dizem para ele: não te importas que pereçamos? O Senhor não está ligando para nada que está acontecendo na nossa vida? E acompanhado por esse medo vem esse tipo de sentimento no nosso coração: o Senhor não se importa, não é? A gente está vivendo essa batalha tão grande, essa luta tão difícil, e o Senhor não se importa. O Senhor ainda não fez nada, o Senhor não falou nada, o Senhor está dormindo lá na ponta do barco. O que é isso, Deus? A gente não está entendendo. E os nossos medos se transformam então em barreiras dentro do nosso coração, para que creiamos que Deus se importa, que Deus tem algo para fazer na nossa vida. Como nós temos medo dos problemas, como nós temos medo das tempestades, às vezes temos medo do amanhã, às vezes temos medo das coisas novas, às vezes temos medo dos desafios, às vezes temos medo das grandes coisas que Deus prepara para nós. Alguns têm medo de viver, outros têm medo de amar, outros têm medo de sofrer. E conforme a intensidade do medo que sentimos, nós nos tornamos em pessoas paralisadas. O grande desafio do Senhor para nós hoje é que nós podemos vencer o medo pelo poder da fé. Deus quer nos ensinar o antídoto do medo, que é a confiança no caráter de Deus. Sabe o que estava acontecendo naquele momento? E Jesus disse para aqueles discípulos: vocês são homens de pequena fé. É porque o problema não era a tempestade, ainda que esse fosse o problema visível. O problema é aquilo que eles carregavam dentro do coração. Será que eles conseguiam crer que Jesus estava comprometido com eles? Que Jesus se importava com eles? Que no momento devido Ele interviria a favor deles? Que ainda que parecesse aos olhos daqueles discípulos que o sono de Jesus era pesado demais, Ele continuava no controle de todas as coisas, e que o perigo que parecia ser mortal, de fato não era mortal, porque Ele já havia discernido todas as coisas. E este é o ensino da fé. Há momentos na nossa vida em que a gente para e tem medo, não porque as circunstâncias sejam pesadas demais, mas talvez o pior de todos os medos é quando a gente fica imaginando: será que Jesus se importa conosco? E esse texto me ensina que para vencer esse tipo de medo, eu tenho que conhecer aquele que se levanta no barquinho e que tem poder sobre o vento e sobre o mar. Há um determinado momento, a Bíblia diz que Jesus acorda, diz: vocês são homens de pequena fé. Ele fica de pé no barquinho, o barquinho está jogando para tudo quanto é lado, as ondas estão batendo, ele fica de pé no barquinho, e ele repreende as ondas. Você pode imaginar essa cena? Onda está fazendo muita bagunça, chega, está na hora de dormir, vamos lá, acalma. Vento forte, para com isso, está atrapalhando aqui, calma, chega. E sabe, o interessante é que os discípulos ficaram atônitos.
A Bíblia vai dizer em outro texto paralelo que eles ficaram apavorados, não por causa das ondas e do vento, mas por causa da autoridade daquele que se levantou no barquinho e que era capaz de repreender as ondas do mar, e as ondas do mar podiam entender o que ele falava e repreender o vento, e o vento podia entender o que ele falava, e imediatamente aquela tempestade cessou. E diz a Bíblia no outro evangelho que eles estavam atônitos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Às vezes nós estamos morrendo de medo porque só conseguimos enxergar as ondas, o vento. Às vezes nós estamos morrendo de medo porque só podemos perceber o silêncio de Deus no meio de circunstâncias que nós não temos o controle. E às vezes nós imaginamos, por causa do nosso medo, que Deus também perdeu o controle. Mas sabe o que é fé? Fé é quando a gente descobre, através das experiências da nossa própria vida e da nossa própria história, que o Senhor Jesus não perdeu e nem perderá o controle, porque é Ele que se levanta no momento certo, e é Ele que, no momento exato, não somente tem poder, como faz, repreende as ondas, o vento e o mar, e eles obedecem. É por isso que em alguns momentos o Senhor vai nos ensinar a fazer coisas que nós não estamos tão acostumados. Moisés está caminhando com o povo de Deus, as 10 pragas do Egito aconteceram e Faraó mandou: vai embora, não fiquem mais aqui, saiam correndo. E ele sai, e Faraó muda de ideia, diz: não, agora eu vou matar esse povo todo. Pega o seu exército, grande poder bélico do mundo, e ele então começa a perseguir Moisés e o povo. E nesse contexto Deus começa a retardar os exércitos de Faraó, coloca uma coluna de fogo que impede os exércitos de Faraó de seguirem adiante. Algo sobrenatural está acontecendo. Mas o povo de Deus está olhando para trás, está vendo a coluna, mas por trás da coluna vê as bigas, vê os carros de guerra, vê os soldados, vê as lanças, as espadas, e todos estão morrendo de medo, e eles se ajoelham diante do mar vermelho e começam a orar, desesperados. E é interessante que naquele contexto a mesma coisa acontece. O Senhor diz para Moisés: manda o povo marchar. Marchar para onde, Deus? Para o meio da água? Manda o povo marchar. E Moisés teve que fazer o que Deus mandou. Disse para o povo: marchem em direção ao mar. Que coisa doida. Mas lembra, Deus não perdeu o controle. E enquanto o povo marchava, as águas do mar foram separadas pelo poder de Deus, e uma muralha de água foi levantada de um lado, outra muralha de água foi levantada do outro, e aquele povo passou a pé enxuto pelo meio do mar, porque o Senhor continua no controle. Eu tenho certeza que aquele povo tinha medo do exército, tinha medo da coluna de fogo, e tinha medo até do milagre. Já pensou passar pelo meio desse mar com 2 paredes de água, e eu olhando assim: se essa parede desmancha, sei lá, o que está acontecendo? Esses somos nós. Temos medo até da intervenção de Deus na nossa vida, e alguns não deixam Deus fazer a obra que precisa fazer nas suas vidas, porque tem medo que Deus vai fazer alguma coisa que nos prejudique, ou que prejudique você, porque não conhecemos a natureza daquele que é o nosso Senhor. Fé é conhecer a natureza do nosso Senhor, como uma criança conhece a natureza do seu pai. Quem foi o pai que já não brincou com o filho, dizendo: pula aqui no colo do papai? Ou qual foi o pai que não pegou o seu filho, né, e não jogou para cima, e pegou?
E é interessante que às vezes começa com medo, e depois ele diz, de novo, porque ele começou a gostar de confiar na natureza do Pai que o abraça. Fé é isso, queridos. Quando o nosso medo é vencido, para a gente entender que o Deus que está no controle nos ama, o Deus que está no controle não perdeu a hora, o Deus que está no controle continua no controle, e ainda que pareça estranho demais, Ele tem algo de bom para fazer na minha vida e na sua vida. Caminhar pela fé é a descoberta de um Deus que pode vencer o nosso medo e nos ensinar a caminhar na vida, porque Ele aqui tem uma graça de amor para cada dia da nossa vida. A segunda cena que eu queria deixar com você está em Mateus 14, versículos 25 a 31. A Bíblia diz assim, Mateus 14, versículos 25 a 31. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. E então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? É interessante que o medo não vem sozinho. Essa é uma outra experiência em que Pedro está vivendo medo, mas o medo não vem sozinho, ele vem acompanhado de um outro sentimento que destrói a nossa capacidade de crer, que é a dúvida. Queria que você entendesse essa cena. O Senhor Jesus ficou orando, diz a Bíblia, e disse para os seus discípulos, vão na frente, eu encontro vocês lá. Eu fico imaginando aqueles discípulos dizendo, como é que esse homem vai atravessar o lago? Bom, vai ver que ele quer fazer uma caminhada, não é? Como é um lago, ele vai caminhar, dar a volta, vai andar bastante, mas nós vamos cortar caminho, tudo bem, a gente se encontra então do outro lado. Mas estavam no meio do lago e de repente o Senhor Jesus estava caminhando sobre as águas para pegar uma carona no barquinho. Você pode imaginar a cena? De noite, entre 3 e 6 horas da manhã, mais ou menos isso, antes do sol nascer, e de repente eles veem um vulto. O que é isso? É um pássaro? É um avião? Não é o super-homem também, não é? Eles veem alguém e dizem, mas o que está acontecendo? Não tem barquinho. E de repente um começa a olhar, tem um homem andando sobre as águas. Não, um homem andando sobre as águas não dá, é um fantasma, é uma alma penada, é alguma coisa assim. Se fosse no Brasil já era mula sem cabeça e tal, coisas desse jeito do nosso folclore. É esse o sentimento deles, eles estavam lá desesperados. Você sabe que todo marinheiro, né, tem as suas histórias, não é? E eu acredito que eles também tinham as suas. E de repente começa aquele pavor, aquela gritaria, aqueles homens todos fortes, acostumados a água, todo mundo gritando, o que está acontecendo, o que a gente vai fazer? E aí escutam a voz, para com isso, calma, sou eu, mestre, sou Jesus. Jesus já havia repreendido o mar, Jesus já havia repreendido os ventos. Está no capítulo 8, agora nós estamos no capítulo 14 de Mateus. Mas eles estavam com medo. E aí então, Pedro, na sua maneira de ser assim, né? Bem afoito, né? Ele diz, bom, se é o Senhor mesmo, manda eu caminhar com o Senhor sobre as águas. E ele não esperava a resposta.
Eu acho que ele não esperava a resposta. E o Senhor disse: vem, qual o problema? Vem. Aí o Pedrão, cheio de coragem e tremendo de medo, eu não sei como é que faz isso, mas ele está com as duas coisas, e ele põe o pé para o lado de fora do barco, né? E ele põe o pé e está segurando, aí ele põe o outro pé e está andando, e ele começa a andar todo alegre, de repente aparece uma onda, e ele diz: e agora, como é que anda sobre a onda? Eu não aprendi ainda, essa técnica eu não sei. E ele começa a ficar com medo da onda, e com medo do vento, e ele duvida do que está acontecendo com ele, ele afunda. Interessante que ele afunda, e ele é um bom nadador, mas ele começa a gritar: Jesus, me acorde, que eu estou afundando. Jesus vai lá, estende a mão para ele, o levanta e diz: por que você duvidou? Um dos obstáculos à nossa fé é o medo, mas o medo não vem sozinho. Junto com o medo vem a dúvida. A dúvida se Deus, se Jesus pode intervir na circunstância em que eu estou vivendo. Tá bem, eu já ouvi de coisas que Deus fez na vida de fulano, de Beltrano, eu ouvi aqui dos tiros e a bala e 1 centímetro para lá, 1 centímetro para cá, mas eu sempre vejo acontecer na vida dos outros. Será que pode acontecer alguma coisa na minha vida? E às vezes eu duvido que eu possa ser o alvo da graça de Deus. Eu ouço a respeito das intenções de Jesus, mas eu duvido se essas intenções são válidas para a minha vida. E às vezes eu estou vivendo uma circunstância da vida e eu olho para elas e digo assim: tudo bem, mas nesta circunstância eu não creio, eu duvido que o método do Senhor Jesus funcione aqui. Talvez tenha funcionado no passado, mas hoje não dá. E a dúvida vai corroendo dentro de mim a capacidade de crer no poder do Deus vivo, na intervenção do Todo-Poderoso, na graça, no favor imerecido que Ele derrama sobre a nossa vida. E muitas vezes nós temos medo até das coisas que Deus está fazendo, e duvidamos até das coisas que estamos fazendo, como Pedro caminhando sobre a água. Você vem caminhando há alguns meses, você vem caminhando sobre as águas nesse mover de Deus na tua vida há algumas semanas, sei lá quanto tempo, e de repente você para e diz: agora não dá. Hoje pela manhã eu ouvi o testemunho de uma irmã, e ela dizia para mim que me convidando para participar da sua formatura, há 4 anos atrás, quando ela passou no vestibular, ela não tinha recursos para pagar a sua faculdade, e Deus foi preparando tantas coisas, e durante 2 anos ela cursou o seu curso universitário, sem ter dinheiro para pagar, porque a cada mês Deus fazia um milagre. E quando chegou no 3º ano, não é? No final do 2º ano, no mês de novembro, ela foi procurar a coordenadora e disse: eu preciso trancar o meu curso. Ela olhou para ela: mas agora em novembro você vai trancar o seu curso? Mas como é que pode? Ela disse: mas não dá, está difícil. E aquela pessoa conhecia a história de fé e disse assim: você não estudou aqui até agora pela fé? Ela disse: a fé está no meu coração, mas o dinheiro não está no banco, e aí eu não tenho como continuar esse processo. E aí interessante foi que aquela mulher disse para ela assim: volta aqui amanhã, traga os seus documentos. E ela começou a trabalhar naquela faculdade, ganhou 50% de desconto no seu curso e conseguiu pagar até o final. Porque o dinheiro não estava no banco, mas o Deus que estava por trás não tinha saído de perto dela. Eu não sei como às vezes a gente vai caminhando e a gente duvida do Deus
do Cristo que nos fez andar sobre as águas 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e a gente olha e diz: e agora, Senhor? E agora, Senhor? E às vezes ele cochicha baixinho: eu sou o mesmo ontem, hoje e serei para todo sempre. Eu não mudo, eu não mudei. Às vezes a dúvida está no nosso coração e a gente, com medo e dúvida, para na jornada da fé. E não deixa Deus fazer a obra que Ele tem para fazer na nossa vida, que é muito maior do que você é capaz de planejar, que é muito maior do que você é capaz de executar, porque é graça do Todo-Poderoso. Apesar de nós estarmos vivenciando todos os dias os milagres do carinhoso cuidado protetor do Senhor Jesus, nós duvidamos do seu poder, do seu amor, da sua sabedoria, das suas respostas, dos seus sinais, dos milagres a nosso favor. Duvidamos do seu caráter, se ele é confiável ou não. Duvidamos se podemos nos deixar levar por ele ou se devemos manter o controle. Se estamos seguros quando perdemos o controle da situação. Há uma aventura que Deus quer nos ensinar a viver, que é muito maior do que subir uma montanha, do que pular de um trampolim. É se deixar guiar pelas mãos do Todo-Poderoso todos os dias. E essa é a jornada da fé. E um dos obstáculos que enfrentamos é a nossa dúvida. Quando o pecado entrou na terra, ele entrou por causa da dúvida. Satanás disse à mulher: é verdade que você não pode comer de nenhuma árvore desse jardim? E a mulher disse para Satanás: não, eu posso comer de todas as árvores do jardim, menos desta aqui. Por que você não pode comer desta aqui? Porque o meu Senhor disse que no dia em que eu comer dela eu vou morrer. E aí Satanás disse: não, você não vai morrer. Essa é uma árvore que tem um fruto, que tem um poder maravilhoso, o poder de abrir os teus olhos para o conhecimento, para a sabedoria. E você vai conseguir discernir muitas coisas que talvez você não conheça hoje. E Deus sabe que essa árvore é poderosa para isso. Por isso Ele não quer que você coma. E de repente aquela mulher começou a ter dúvidas. Será que o meu Deus tem boas intenções comigo? Será que o meu Deus não é um Deus reacionário que quer impedir a minha vida? E sabe, muitos de nós, quando temos que fazer uma decisão na vida, de acertos, de consertos, nós pensamos à semelhança de Adão e Eva no jardim. Será que esse método de Deus, será que esse preceito da palavra de Deus, será que esse valor não é alguma coisa que Deus está tentando, ou a igreja está tentando empurrar pela nossa goela e fazer controlar a nossa vida? E a gente duvida da intenção de Deus, a gente duvida que Deus tenha o controle da sua graça para derramar felicidade genuína sobre a nossa vida, e a gente entra em rebeldia com Deus, porque duvidamos dEle. Quanta gente está dando trombada com a vida, porque duvida de Deus. Quando a Bíblia diz que uma coisa é pecado, e a gente diz, não, é um pecadinho, ou a gente diz, é semi-pecado, ou já não é mais pecado, e a gente entra em conflito, e a gente não entende que o pecado gera a morte, a desgraça, o sofrimento. E quando acontecem todas as coisas naquele jardim, Adão e Eva se escondem de Deus, porque toda vez que nós duvidamos do interesse, do cuidado e do amor de Deus, nós perdemos a comunhão com Ele, e eles se escondem de Deus. E eles começam a achar desculpas porque estão escondidos de Deus, mas na verdade, aquela confiança dentro da alma, aquela franqueza, aquela amizade, aquele prazer, foi embora com a dúvida, e foi embora com o pecado.
queria desafiar você a se lançar nos braços do Senhor Jesus e deixar Ele guiar a tua vida do jeito dEle, porque enquanto Ele faz isso, a bênção do Senhor se derrama sobre nós. E ainda que tenhamos que abrir mão, é verdade, de muitas coisas, estas coisas das quais abrimos mão não são aquelas que geram em nós a segurança que só a presença do Senhor Jesus em nós nos dá. Ele reconstrói a nossa vida, Ele reconstrói o nosso caráter, Ele reconstrói a nossa história, Ele nos encaminha por toda a eternidade. Por isso, lance-se nos braços do Senhor Jesus pela fé, deixa o medo e deixa a dúvida, e aprende a andar sobre as águas. É assim que Deus trabalha conosco. A última coisa que eu queria deixar com vocês nessa noite, se encontra em Mateus 16, versículos de 5 a 12, indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão, e disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Terceiro obstáculo à nossa fé, e para mim esse é o maior de todos, é quando a gente não quer aprender e não aprende com as experiências que já tivemos com Deus. A maior prova da fé, o maior testemunho de que Deus se importa com você, que Ele tem um propósito para a tua vida, não está nos grandes feitos do passado, nem naquilo que você pode ouvir desse púlpito ou de alguém que testemunha a sua fé, mas a grande prova está naquilo que Deus já tem feito na sua vida. Há manifestações da graça de Deus que estão acontecendo. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, que não teve um dia da tua vida, um dia sequer, da sua existência, que de alguma maneira o amor e a graça dele não se derramaram sobre você de alguma forma. E é interessante que isso acontece não porque você seja religioso, porque você pertence ao grupo A ou B, simplesmente porque Deus ama você. E a cada dia em que Ele revela a sua graça, mesmo quando você fez tanta coisa errada, quando você imaginava, não tem mais jeito para mim, Deus continuou derramando graça. Cada uma destas cenas da sua própria vida se tornam no maior argumento para que você entregue a sua vida e deixe Jesus ser o Senhor, o professor, o mestre, porque em tantas situações suas, Ele foi lá e estendeu a sua mão, mesmo quando você não percebia a presença dEle. Essa história que Jesus que nós estamos trazendo à mente a respeito de Jesus, fala disso. Jesus está com seus discípulos e diz: tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E aí começa uma discussão no barquinho, está vendo? Quem era responsável pelo pão? Felipe, era você? Natanael? Bartolomeu? Quem é que ficou de trazer pão? Ninguém trouxe pão, está vendo? O mestre já está dando bronca aqui, que não trouxe pão.
eu quero saber quem é o responsável por não ter pão. E aí começou aquele brigueiro, não, era eu, não, era você, porque agora não tem pão, como é que a gente vai fazer para comer no meio da viagem? E aquela confusão toda, tem pão, não tem pão, aí, já pensou? E o Senhor Jesus põe a mão na cabeça, eu acho que nessa hora ele põe na cabeça e diz assim, oh meu Pai, oh pessoazinha de pequena fé, eu não estou preocupado com o pão. Vocês não entenderam ainda que eu sou o Senhor? Vocês estão preocupados com pão? Estão preocupados com comida? Vocês não lembram que tinha uma multidão de 5.000 pessoas e vocês me trouxeram só 5 pãezinhos e eu os parti, e em partindo eu os multipliquei, e toda aquela multidão comeu e sobraram 12 cestos. E vocês não lembram a segunda vez que tinha uma multidão de 4.000 e tínhamos 7 pãezinhos e eu os parti e eu os multipliquei e sobraram tantos cestos? Vocês não entendem que eu sou o supridor da sua vida? Vocês não entendem que eu sou o Deus Todo-Poderoso? Vocês não entendem? É como se Jesus estivesse dizendo, sabe qual é o maior obstáculo para a nossa fé? É quando a gente olha para a nossa própria história e para as marcas de Deus na nossa história, para aquilo que Ele já fez, e nós não somos capazes de olhar para hoje e crer que Ele continuará fazendo todos os dias até a consumação dos séculos. Quanto Deus já fez. Os desafios de Deus para a minha vida e para a sua vida são simples. Segura na minha mão e anda comigo. Se for para andar sobre as águas, segura na minha mão e anda comigo. Se for para enfrentar a tempestade, segura na minha mão e anda comigo. Se for porque não tem pão no barco, segura na minha mão e anda comigo. Se for para qualquer coisa, lembra o que eu já fiz na tua história e anda comigo. Eu não mudei. Eu continuo sendo bom, continuo amando você e continuo querendo fazer algo tremendo na tua vida. Segura na minha mão e anda comigo. A fé é um passo muito simples de segurar na mão do Senhor e andar com Ele. Eu já falei isso para vocês aqui, mas essa cena para mim é tão bonita, eu quero repeti-la. Estava no centro da cidade, o papai estava segurando na mão de uma criancinha, uma menina, e ela estava tentando acompanhar o papai, saltitando e pulando, e chegou a hora de atravessar uma rua, e o papai pegou a garotinha pela mão, ergueu, saiu correndo para atravessar a rua, e eu achei engraçado porque a garotinha começou a balançar os pezinhos no ar e dava risada. Ela não estava nem aí com a rua, ela não estava nem aí com o carro, ela estava curtindo segurar na mão do papai. Meus queridos, fé é isso, quando a gente sabe que a mão do Todo-Poderoso nos segura, nos ergue, nos levanta, nos ensina a caminhar mais rápido, nos segura na hora que deve segurar, e a gente sabe que aquele que segura a nossa mão nos ama. É por isso que nessa noite eu queria estar orando com você. E eu vou fazer 2 momentos de oração. O primeiro momento de oração é o momento de confissão e de entrega. Há pessoas que têm medo de fazer um compromisso com o Senhor Jesus. Há pessoas que têm dúvidas de tomar atitudes com o Senhor Jesus, aquelas que Ele tem pedido de conserto e de acerto no coração. Há pessoas que têm sido tremendamente marcadas pela graça, mas estão discutindo ainda porque não tem pão, porque não conseguem entender que esse Deus da graça quer fazer algo muito maior na sua vida. E é por isso que nesse primeiro momento de oração,
Eu quero orar por você que tem dúvidas sobre a sua fé, que tem medo de tomar uma decisão e deixar Jesus ser o Senhor da tua vida, que está lutando, quem sabe, com um pecado e tentando convencer Deus de que esse pecado é um pecadinho, que dá para quebrar um galho, e Deus está dizendo: para com isso, filho, não luta comigo, deixa eu fazer a minha obra por completo na tua vida. E Ele tem dado provas do amor dEle. Sua história é uma prova do amor de Deus. E eu queria orar com essas pessoas, uma oração de entrega, uma oração de confissão, uma oração de recebimento, de acolhimento da graça de Deus. Se você